Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós já falamos aqui sobre a Bíblia. A primeira aula foi especificamente sobre a Bíblia, porque toda a fundamentação do que a gente crê é na palavra do Senhor. Nós aprendemos aqui o porquê a palavra, porque nós entendemos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e ela é o fundamento. A partir dela é o ensinamento que nós temos, é aquilo que Deus deixou para nós, a nossa orientação. É o manual do homem, digamos assim. É aquilo que orienta a nossa vida. A partir daí nós estudamos sobre Deus, o entendimento do que é Deus, a Trindade, cada uma das pessoas de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora nós vamos entrar em alguns outros estudos falando sobre a obra do Senhor. Essa sequência de estudos, a gente sempre faz referência aqui nos nossos... A apostila que nós seguimos na aula de catecúmenos, a apostila de Fundamentos da Fé, ela sempre tem um tema, ela sempre tem uma definição sobre aquele tema, conforme a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster, já foi falado aqui, eu vou reforçar, foi um concílio feito por teólogos, por estudiosos, por pessoas que conheciam, não somente teólogos, tinham pessoas de conhecimento e que tinham mais influência. Naquela época, foi 1436, 1600. Bom, fato é que esse concílio foi feito com o propósito justamente de poder organizar o entendimento da doutrina da igreja da época. E nós, presbiterianos, a gente segue essa doutrina, a gente segue esse ensinamento, a gente segue essas ordenanças e essa confissão de fé, e não foi somente esse documento que foi gerado naquela época. Nós temos o catecismo maior, nós temos o breve catecismo, que são perguntas e respostas sobre a nossa fé. Então, esse material é um material de apoio em cima da palavra, o que nos guia é a palavra de Deus, é a Bíblia, mas esse material ele é todo alicerçado na Bíblia, e ele condensa as informações de uma maneira que possa trazer entendimento, e muitas vezes esses documentos têm até as referências bíblicas para cada um dos temas que estão sendo tratados. Então, ele é muito importante para a gente poder também estudar, poder aprofundar mais na palavra do Senhor. Depois, à medida do possível, eu vou tentar, no grupo de catecúmenos, a gente passa ali essa confissão de fé, e eu tentei achar ontem, mas é que eu achei que está disponível, eu achei uma do IBEL, inclusive. A forma que está o PDF, ele não está definido as páginas certinho, eu não achei que foi muito bom para poder encontrar, a gente se perde um pouco ali no PDF. Se pegar aquilo ali e imprimir, tudo bem, você tem impresso, fica fácil para você estudar. Mas eu já vi algumas que elas estão bem estruturadas, bem fácil de achar. Eu vou conversar depois com o pastor e com o Davi também, ver se a gente encontra, e passa no grupo da sala de fundamentos e passa também para a igreja. Mas vamos lá. Vamos abrir a palavra em Romanos 5:12. Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo é o fundamento da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Nós falamos sobre a Bíblia, falamos sobre Deus, falamos sobre a criação, e agora nós vamos falar sobre o pecado, a sequência dos fatos que aconteceram e que nos levaram à situação que estamos hoje. O pecado, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, a primeira parte, ele fala... Pode projetar, Vivi, tem... A confissão, ela define o pecado da seguinte forma: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e pela tentação de Satanás, pecaram a comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. O que vocês entendem sobre o pecado, né? Qual é a definição? O que nós entendemos
sobre isso dentro da igreja presbiteriana, dentro da doutrina reformada. Qual que é o nosso entendimento? O que a palavra de Deus nos ensina? Primeiramente, nossa natureza pecaminosa é herança de nossos primeiros pais. Se a gente abrir... Eu vou ler alguns textos, talvez eu vou direcionar, porque eu vou falar vários aqui, alguns eu tenho impresso, então, que for mais curtinho, eu vou passar diretamente. Alguns eu peço para passar lá, senão judia muito o pessoal lá em cima, que são vários textos. E esse material que nós temos, o pastor também tem falado, o Davi, isso está disponível para qualquer membro para pegar no grupo, acho que já foi até disponibilizado dentro do grupo do conselho, dentro do grupo da igreja e dentro do grupo da sala de fundamentos. Esse material ele tem bastante referência bíblica, e muitas vezes aqui nas aulas a gente não tem condição de ler todos, a gente separa alguns para poder nortear o nosso estudo, mas aqueles que estão acompanhando, e principalmente os novos que estão fazendo parte da sala, tem que ler. A gente até fala que é o contrário, vocês como alunos, estudem a matéria, leiam a matéria antes da nossa aula aqui, porque vocês já vão ter um conteúdo para poder entender, e aqui a gente vai conversar a respeito e consegue entender melhor isso. O tempo de vocês também, e estudem, já leiam essas matérias. O Davi, no Salmo 51, versículo 5, Davi fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi declara, e nós entendemos que toda declaração que tem na Bíblia foi inspirada por Deus. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui não é só Davi falando, isso daqui é para nós. Paulo, em Romanos 3, 23, fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa definição é bíblica, essa definição é de Deus. Todos pecaram, nós todos somos pecadores. Nossos atos, pensamentos e palavras são contaminados por esse pecado. Em 1 Reis 8,46, no início do versículo, ele fala, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. A declaração da palavra é quando, determinando que isso é fato, isso acontece na vida de todos. O pecado, ele se manifesta no homem. Em 1 João 1,8, nós lemos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Essa é uma declaração nossa, se dissermos que não temos pecado. Isso aqui me lembra, para quebrar um pouquinho a atenção, me lembra o professor Girafales falando que a única vez que ele achou que ele errou na vida foi quando ele achou que estava errado. É basicamente isso daqui que acontece com o homem. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Em Eclesiastes 7,20 fala, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A Bíblia determina, meus irmãos, nós todos somos pecadores, nós nascemos debaixo do pecado, nós carecemos da graça de Deus para a libertação desse pecado. Não há um justo sequer, isso a própria palavra de Deus determina. Tendo essa definição, sabendo que nós somos pecadores, podemos chamar por esse nome, porque de fato nós somos, vamos dar seguimento. Em Gênesis 2, 15 a 17, esse pode projetar. É quando aconteceu a queda. Tomou, pois, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus que lhe deu esta ordem, Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Palavra de Deus para o homem. Mais à frente, no capítulo 3, a partir do versículo 2, em Gênesis. Respondeu a mulher para a serpente que estava tentando ela, do fruto da árvore do jardim podemos comer, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui, o diabo, na primeira mentira dele, é certo que não morrereis. Está confrontando a palavra de Deus que havia dito que ele certamente morreria. Na sequência, ele fala uma suposta verdade.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sim, é fato, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, ali ele estava usando de astúcia, tentando seduzir o homem na queda, a mulher representada ali naquela hora, usando dos seus artifícios, falando uma verdade. Realmente, se você comer, vão abrir seus olhos, você vai ser conhecedor do bem e do mal, justamente para poder seduzir a mulher a cometer aquilo que Deus falou para não fazer. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, e aqui eu quero dar uma ênfase. A mulher vê que a árvore é boa de se comer, todas as árvores tinham sido feitas, todos os frutos, Deus fez o jardim, colocou tudo ali disponível, e aquela ali era mais uma. Ela, a aparência era agradável, era boa de se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável de dar entendimento. Aqui é o ponto fundamental, porque não era simplesmente porque era mais uma fruta, era o fato aquilo poder trazer algo a mais. E nós sabemos que o poder daquilo ali, o que aconteceria, o que mudaria, não está em si, no fruto, não importa o que era, não importa a árvore, não importa se era uma maçã, o fato era a desobediência à palavra de Deus. Aquilo que Deus determinou que não podia ser feito, aquilo que Deus colocou como imposição, como lei, como ordenança, orientando os seus filhos, façam isso, isso e isso, mas isso aqui não façam porque há consequências. E também existia ali um interesse, porque você passa a ser conhecedor do bem e do mal, então trazia algo a mais. E com isso, tomou o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E detalhe, aqui a gente fica sempre falando da mulher, mas passa muito rápido quando fala do marido. Ela entregou para o marido, ele já comeu. Ele estava participando disso também, ele recebeu a mesma ordem de Deus, ele tinha a mesma consciência, e ele era o cabeça ali naquele lugar, ele foi o primeiro a ser criado. Ele deveria ter tomado atitude também, mas pegou e continuou. Todo mundo fica falando de Eva, que Eva foi seduzida, mas o homem estava ali da mesma forma, e tomou o fruto que ele sabia que era proibido. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus perguntou onde ele estava. Deus não estava vendo onde ele estava, né? Porque as árvores estavam tampando. Deus sabia, Deus já tinha pré-determinado tudo isso que estava acontecendo. E ali só estava consumado o fato. Deus perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes? Na sequência, Deus já responde a ele. Deus já sabia de tudo, obviamente. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Em Gênesis, na sequência 3:19, capítulo ainda 3, pulando para o versículo 19, vem o resultado final de tudo isso, e Deus fala para o homem: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Aqui começam as consequências dos atos de Adão e Eva, consequência da desobediência. Consequência da desobediência da humanidade, porque nós somos pecadores. Os nossos pecados é que nos levam a essas mesmas consequências da desobediência de Adão e Eva lá. Não foi simplesmente eles, não é porque eles fizeram e eles são culpados de tudo que nós somos hoje. Nós somos pecadores, nós nascemos debaixo dessa linhagem pecadora e nós herdamos isso. Isso faz parte da nossa vida. Nós pecamos nos nossos atos, independente se foi através de Adão e Eva, se nós estivéssemos lá, se cada um de nós estivéssemos lá, será que nós obedeceríamos a ordem de Deus, a tudo aquilo que Ele passou? Será que nós não seríamos o representante? Será que o nosso nome não estaria escrito pelos tempos, falando que foi fulano, que foi ciclano, que fez isso? Foi Adão e Eva, porém a representação de toda a humanidade sobre o pecado. E aqui vem a consequência daquilo que Deus tinha falado para ele.
o trabalho. A partir de então, ali ele estava sendo sustentado, ele estava debaixo da vontade de Deus. Adão e Eva viviam dentro do jardim do Éden com todo o sustento de Deus. E ali veio a primeira ordenança: agora, do suor do seu rosto, do seu trabalho, é do seu próprio sustento que você vai realmente viver da agora em diante. E não só isso, você tornará o pó. Ali foi a próxima consequência disso, é a morte. Deus havia dito que eles morreriam, e veio a anunciação da morte física. Porém, a pergunta que vem é: qual morte que Deus estava falando quando ele advertiu Adão e Eva ali para não fazerem aquilo? Ele estava falando só da morte física, que logo na sequência foi falada? Não, era a morte espiritual, a separação. A partir daquele momento ali, eles estavam separados daquilo que Deus criou, da perfeição que era Deus. Nós vamos ler mais adiante. Nós temos vários versículos bíblicos que contam histórias de homens que tiveram um relacionamento muito grande com Deus. O próprio Moisés queria ver a face de Deus e Deus não permitia, não se mostrava diante dele. Deus é a perfeição, Deus é a pureza, Deus, não há pecado em Deus. Deus diante de nós é como a luz nas trevas. Aonde a luz é acesa nas trevas, imediatamente as trevas desaparecem. A escuridão daquele lugar desaparece. Assim é a presença de Deus diante de nós no pecado. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, enquanto nós não estivermos restaurados através de Cristo e preparados para de fato estarmos diante de Deus, a presença de Deus nos homens, ela traz até destruição física. O homem não é capaz de estar na presença de Deus. Não é porque Deus é um popstar e ele não quer aparecer para o homem. Não há capacidade do homem estar diante de Deus, justamente porque Deus é puro e nós somos contaminados. É por isso que a gente vê passagem bíblica que fala exatamente isso. Quando o homem buscava ver a face de Deus e nem mesmo podia ser mostrado. Moisés foi escondido na fenda da rocha para que Deus, a presença de Deus passasse e ele pudesse ser visto de costas, justamente porque a gente não pode estar diante de Deus. Então nós tivemos uma separação, naquele momento ali do Jardim do Éden, houve a separação do homem, houve a morte espiritual do homem, que estava diante da presença de Deus, era sustentado por Deus. A afirmação que todos somos pecadores é comprovada pelo fato de que todos nós somos mortais. Deus anunciou aqui que ao pó voltaríamos. A afirmação de que todos somos pecadores é comprovada pelo fato de que todos nós somos mortais. Que homem na terra foi imortal e deveria estar vivendo aqui até hoje? Ninguém, nenhum de nós é capaz de viver eternamente, apenas Deus. Isso era algo, nós estudamos, quando nós falamos de Deus, nós falamos de alguns atributos incomunicáveis de Deus, que eram atributos, é aquilo que Deus tem, que é somente dele. É onisciência, onipotência, são exemplos. Nós já estudamos isso daqui em aulas anteriores. E nós estudamos que também existem atributos comunicáveis. Deus colocou em nossas vidas alguns atributos que era dele, também é compartilhado com ele. E quando foi feita a criação, lá no Éden, esses atributos em nós eram perfeitos. Eu não sei se vocês recordam da aula, mas foi falado aqui que esses atributos em nós, os comunicáveis, eles existem, mas eles não são totalmente perfeitos. Justamente por isso, porque esses atributos que foram dados ao homem lá no Éden e eram perfeitos, a partir do momento do pecado, houve a contaminação e a gente passou a ser imperfeito. Nós herdamos esses atributos também hoje em dia. Nós temos o amor, nós temos a compaixão. Todos os atributos de bondade do homem, eles vêm através do Espírito Santo, porém não são atributos perfeitamente porque nós somos pecadores. Só que isso no Éden era. E a gente tem prova disso. Quando a gente lê lá em Gênesis, na criação, a cada dia que Deus criava, ao final do versículo falava: e viu Deus que era bom. Quando fala isso, não é simplesmente uma fala. Tudo que Deus criou era perfeito, era bom e perfeito. Tudo funcionava bem, tudo se relacionava bem. A partir do momento que houve a queda, o pecado contaminou, tudo isso mudou. Inclusive, a natureza criada por Deus para o homem, aquele local,
Tudo que existe hoje foi contaminado, até a natureza geme pelo pecado que o homem trouxe, o que mudou aquela obra de Deus. Porém, a gente tem que entender que tudo isso é plano de Deus. Nós estudamos já, e vamos falar mais em alguns outros temas bíblicos, sobre a questão do decreto de Deus. Nós falamos do decreto de Deus, e nós vamos falar de alguns outros assuntos que fecham isso. Deus decretou tudo isso. Deus tinha consciência de tudo isso. Quando a gente leu aqui na Confissão de Fé de Westminster, Deus foi servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo, ou seja, é uma ordenança do decreto de Deus para que isso acontecesse para a sua própria glória. Muitas vezes a gente fala, mas por que passar por tudo isso? É a vontade de Deus. Nós somos o barro, nós somos o vaso na mão do oleiro, e a própria palavra nos fala, né? Como que o vaso vai questionar o seu Criador? Por que me fizeste assim? É a vontade de Deus que se cumpriu. Tudo isso tem um plano perfeito, tudo isso estava sob determinação de Deus. Quando Ele criou o homem ali no Éden, para que fosse perfeito, Ele não foi pego de surpresa quando o pecado aconteceu. Ele sabia que aquilo ia acontecer. E a sequência de fatos que teriam. Deus sabia de tudo, até mesmo o dia que a gente está aqui reunido falando sobre essa história. Deus sabe desses momentos na vida de cada um, porque Ele escreveu cada um de nossos dias. Então isso é determinação de Deus para que se cumpra o propósito dEle, para a honra e glória do próprio Deus. Essa é a vontade dEle. Com relação à questão dos mortais, por sermos mortais, uma coisa que é importante, irmãos, a gente entender, que não há então nenhum imortal. O único que foi perfeito, o único que teria condição de ser imortal, foi Jesus Cristo que veio à Terra, posteriormente. No momento do plano de salvação, quando Cristo veio ao mundo, Ele era perfeito, Ele não pecou. Tanto é que quando começou o processo de sofrimento de Jesus pelos nossos pecados, e Ele estava ali na cruz do Calvário, pregado ali, sofrendo em nosso lugar, o momento que veio a morte sobre Ele foi só quando consumou tudo aquilo que Ele está fazendo, onde todo o pecado da humanidade foi imputado sobre Jesus. Isso levou, aí naquele momento Ele pôde morrer, o corpo carnal dele morreu para que se cumprisse a obra do Senhor e a salvação através de Cristo. Ele recebeu todo o peso do pecado sobre o mundo. Então, os homens, filhos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva, nós todos, ninguém é imortal porque o pecado há em nós. A prova disso é que bebês morrem. Se bebês que nem nasceram, alguns morrem no ventre da mãe, alguns morrem logo depois que nascem, eles não tiveram tempo na vida para cometer pecados. Se a gente pensar nessa ótica, é só a gente pensar na lógica de Deus. Eles não cometeram pecado ainda, então por que eles estão morrendo? Porque eles nasceram debaixo do pecado. Eles são pecadores como todos os demais, porque eles vieram debaixo do pecado. E aí sim, vem a graça de Deus, né, dando um spoiler da próxima aula, a questão da predestinação é justamente nesse sentido. Deus, dentre os homens, Ele escolheu aqueles a quem Ele traria para a salvação. E a gente vai entrar mais a fundo para entender isso. O homem por si só não tinha condição alguma de sair desse estado de pecado. O homem não tem mais como voltar ao que ele era lá no Éden. Se eu acabei de falar que até um bebê nasceu debaixo do pecado, por mais que ele conseguisse ser perfeito e obedecer a todas as ordens de Deus, o que é impossível, ele não restauraria aquele estado original de perfeição. A queda, aquilo que Adão e Eva fizeram ali no Jardim do Éden, tem consequências muito graves. Não foi simplesmente o ato de comer ou algo proibido, mas as consequências daquilo que eles fizeram, da desobediência da palavra de Deus, criou uma série de fatores sobre a nossa vida. Aquilo mudou. Até então, o homem vivia debaixo do pacto das obras. O homem vivia debaixo da obediência de Deus. Tudo que acontecia ali era porque ele obedecia à ordem de Deus. A partir do momento que ele quebrou essa aliança, ele quebrou o relacionamento com Deus, e isso só pode ser restaurado novamente através do novo pacto, o pacto da graça que Jesus trouxe para nós, através da morte daquele que era perfeito.
pecado sempre trouxe morte. O pecado sempre traz a morte. Tanto que, na sequência, a gente não leu aqui no texto bíblico de Gênesis, mas Deus sacrificou um animal ali para poder fazer vestes para o homem e mulher. E já houve uma primeira morte de consequências daquilo que estava acontecendo ali pela desobediência do homem. A gente vai ouvir em diversos momentos durante a nossa vida cristã o termo a queda. E o que é a queda? A queda trouxe a desordem e o sofrimento que os nossos pecados causam e que isso é angustiante para o homem. Toda a desordem causada pelo pecado teve uma origem histórica chamada de a queda. Este evento recebeu este nome pois foi o momento em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, em desobediência contra Deus, escolheram pecar e caíram do estado de graça original de santidade que Deus havia os criados. Então, por isso é usado o termo da queda. Refere-se àquele momento onde eles perderam tudo aquilo que eles tinham por causa da desobediência. A transmissão do pecado. Nós temos alguns versículos bíblicos que nos ensinam a respeito disso. Como que isso é propagado? Por que isso chegou até cada um de nós na nossa vida? Como Adão era o representante da raça humana, com sua queda toda a raça caiu conjuntamente, sendo imputada a toda a raça o pecado original. Imputar é atribuir uma responsabilidade a alguém. A imputação é uma acusação feita. Então, toda a raça humana foi imputado o pecado cometido através de Adão e Eva. Nós recebemos essa mesma acusação do que aconteceu lá. E eu já fiz a reflexão com vocês aqui, que será que é justo isso? Por que nós estamos recebendo essa mesma acusação de algo que foi cometido por alguém lá? Não é o ato em si, mas é o desejo, é o coração tendencioso à desobediência de Deus. Se nós estivéssemos lá, a gente não faria a mesma coisa? Então, esse é o ponto de reflexão. Isso pode até soar injusto. Por que nós recebemos essa condenação por algo feito por outras pessoas lá? Mas essa determinação funciona dessa forma dentro do que Deus determinou, dentro daquilo que Deus criou, dentro do que é a justiça de Deus. Romanos 5,12 nos fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim também a morte passou a todos os homens. Eu queria que vocês pensassem o seguinte, irmãos, essa questão da imputação do pecado sobre nossa vida, isso é de fato injusto? A gente pode julgar isso como sendo injusto da parte de Deus, imputar isso para nós? A gente tem que lembrar em todo tempo que nós temos um senso de justiça. E dentro daquilo que nós entendemos, dentro daquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa, com os nossos pais, dentro do envolvimento com as pessoas que nós temos, a gente tem uma definição do que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. E, certamente, o senso de justiça de cada um é diferente entre si. Existem pessoas que podem entender que certas coisas são justas, para outros vão falar, não, mas isso daí não está certo. Então, como que nós, que não temos uma régua muito bem estabelecida do que é certo e errado, o que é justo e injusto, pelo fato de que nós somos contaminados pelo pecado, e a Bíblia nos fala que tudo que há em nós não é perfeito mais, é distorcido pela visão do pecado, como que nós queremos definir o que é justo e o que não é? Se nós pararmos para analisar, principalmente quem tem filhos, numa situação de perigo, numa situação de necessidade, eu garanto que tem pais aqui que se colocariam até em risco de vida para poder defender sua família. Isso é razoavelmente natural. Agora, eu pergunto, algum desses pais pegaria um filho seu entregaria para a morte para poder livrar os demais filhos? Já fica bem mais difícil de colocar isso na balança, se a gente teria essa capacidade. Agora eu pergunto, quem de vocês, pais, entregaria um filho para morrer pelo pecado de pessoas injustas, pessoas que certamente fizeram coisas erradas, cometeram erros,
e que nem é da sua família. Quem faria isso, em sã consciência? Ninguém. Em geral, ninguém faria isso. Mas Deus fez isso. Então, se a gente parar para pensar, qual que é a régua de justiça? Isso para Deus foi justo. Cristo foi moído pelos nossos pecados. E isso foi bom aos olhos de Deus. Um pai vendo um filho sofrer pelo pecado dos outros, isso foi bom aos olhos de Deus. Então, assim, se a gente pensar qual que é o nosso senso de justiça, a gente ainda não tem, a gente nunca vai ter aqui nesse mundo a perfeição de senso de justiça de Deus, igual de Deus. Isso é dentro da realidade de Deus, porque nós somos pessoas limitadas. O ser humano é limitado, nós não temos capacidade de ter a mesma visão que Deus tem, de conseguir entender o senso de justiça que Ele tem. Então, se a Bíblia nos ensinou que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, ele veio para a raça humana, e isso foi imputado sobre nós, simplesmente nós temos que aceitar, porque nós cremos que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, e é através dela, e é nisso que nós cremos. Então, isso basta para nós vamos viver pela fé, crendo que de fato isso aconteceu, e isso é justo aos olhos de Deus, então para nós é o suficiente, nós vamos viver com isso, e aceitamos que essa imputação veio até nós. Só que depois a gente resolve esse problema rapidinho, quando a gente começa a lembrar dos atos falhos que nós tivemos, e a gente reconhece que de fato nós somos pecadores. Não porque a gente sabia que um pecado foi propagado e imputado sobre nós, mas porque nós somos de uma natureza má, e de fato nós somos desobedientes à vontade de Deus. Amém? Se a gente parar para analisar, essa é a regra de Deus. Essa é a regra da casa de Deus Pai. E a partir do momento que o homem quer discutir e falar, não, mas eu não concordo muito com isso, é basicamente igual um pai hoje em dia falar para um filho, principalmente uma criança que ainda não tem capacidade de discernimento. Ele fala, é assim que funciona dentro da minha casa, é assim que vai ser. Talvez quando você tiver sua casa, você pode criar suas regras da forma que vai fazer. Então, as regras dentro da realidade de Deus é essa. Talvez a gente pode questionar esses pontos de Deus, de justiça de Deus, a partir do momento que a gente tiver a capacidade de criar o nosso próprio mundo e estabelecer as nossas próprias regras, o que nunca vai acontecer de fato. Então, enquanto isso, a gente fica debaixo das leis dos nossos pais, porque nós somos, de fato, como crianças diante de Deus. Por mais que nós amadureçamos, por mais que a gente aprenda, a gente nunca vai chegar ao conhecimento pleno que Deus Pai tem. Então, enquanto isso, vamos viver debaixo da graça dEle, debaixo da obediência de fato, assim como nós fizemos quando crianças na casa dos nossos pais, que a gente obedecia e entendia. Às vezes a gente era rebelde, né? Como a gente é com Deus. A gente era rebelde a ponto de falar assim, meu pai é enjoado, meu pai é chato, meu pai fica impondo determinadas coisas, meu pai não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. E será que a gente, como adulto, não está fazendo exatamente isso também diante de Deus? A gente fica questionando. E aí, quando a gente lembra dos nossos pais, a gente fala, realmente meu pai tinha razão naquela situação, hoje eu posso compreender. Então, que Deus queira que um dia a gente chegue numa capacidade de poder olhar para trás e falar, realmente, a minha rebeldia ali não fazia nenhum sentido. Aonde a gente quer chegar realmente quando a gente fica confrontando e questionando os atos de Deus. Deus é nosso Pai, então a gente tem ainda o privilégio de poder andar debaixo da vontade dEle, sem tomar tantas atitudes erradas, Ele pode nos guiar. Então, que a gente haja debaixo de Deus como filhos verdadeiramente, crianças que ainda não sabem, e Ele guia a nossa vida, Ele norteia, e a gente ao máximo tente obedecer à vontade dEle. Aí sim, eu acho que a gente vai ter uma vida cristã bem mais fácil de poder conduzir. Ele nos oferece em todo o tempo. A gente talvez fica perdendo a oportunidade simplesmente porque somos sempre desobedientes à vontade da autoridade de alguém. A natureza do pecado. A Escritura faz uso de diversos termos para referir-se ao pecado, o que não é surpreendente, desde que o tema dominante da Bíblia é a rebelião dos homens contra Deus. Isso a nossa apostila nos ensina que o tema fundamental da Bíblia é justamente essa rebelião.
essa rebeldia que o homem tem. Então, a Bíblia trata desse tema desde o início, desde a queda, que a gente acabou de aprender, sobre o processo todo de salvação e como que Deus iria nos tirar disso. Então, de fato, a Bíblia trata isso, é um tema principal. Por isso, a importância de nós compreendermos a questão do pecado sobre as nossas vidas. Romanos 8, 7, no início do versículo, fala: por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus. Pendor é uma capacidade natural, é uma propensão. Então, por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus. Por isso, a tendência da carne é a inimizade com Deus. Palavra de Deus novamente para nós. A tendência do homem é ser contra Deus. Se em algum momento a gente tenta andar debaixo da vontade de Deus, é pura permissão de Deus e o Espírito Santo que age em nós. Porque a nossa vontade, a do homem, é fugir das coisas de Deus, é não estar debaixo das coisas de Deus. O prazer desse mundo é contra a vontade de Deus em todo o tempo. O que era melhor? Ficar num domingo de manhã, dormindo em casa, sossegado, poder ter ficado até tarde fazendo alguma coisa, assistindo um filme. Talvez isso no passado, hoje já não é muito comum, a gente nem tem esses desejos, em nome de Jesus, né? Que assim seja. Mas era o prazer, é o prazer desse mundo. Quantas pessoas que a gente conhece que de fato preferem viver esse mundo e não querer estar na casa do Senhor, não querer estar aprendendo, não querer pegar a Bíblia para poder ler, orar, gastar tempo orando com isso. Vou fazer alguma coisa mais legal, vou para um churrasco, vou para uma balada, vou ouvir uma música. A tendência do homem é sempre estar fora de Deus, sempre estar debaixo da vontade de Deus. Então, por isso que o pecado sempre luta contra Deus. O pecado sempre quer estar em desobediência a Deus. Por isso que a propensão da carne humana é fugir disso. E se a gente está nos caminhos de Deus, se a gente busca alguma coisa, se alguma coisa boa nós fazemos e nós produzimos, isso em tempo todo a gente tem que ter consciência que é o Espírito Santo agindo em nós. Nós devemos isso, agradecimento a Deus, puramente a Deus. É Ele que permite. Não é porque eu sou mais bonzinho, eu acabei ficando mais bonzinho, eu estou mais inteligente, estou mais espiritual. Deus está trabalhando na sua vida. Se Ele tirar a mão de você, se o Espírito Santo dele sair de você, meu irmão, instantaneamente você está fora daqui, você está em outros lugares, você não quer nem saber. Nós vemos situação onde acontece, das mais diversas situações, irmãos dentro da igreja, estão aqui firme e forte, às vezes na obra do Senhor, acontece algo, independente se aquilo ali foi grave ou não foi, de novo eu estou falando do senso, daquilo para a gente pode não ter parecido grave, mas na vida dele foi. E esse irmão está fora daqui, não quer mais saber de Deus. A rebeldia nossa é querer sair. Por que Deus é culpado por aquilo que aconteceu? Porque Deus deixou de agir na nossa vida, Ele podia ter proibido que aquilo acontecesse, mas aqueles atos foram cometidos por nós, pecadores. Então por que nós atribuímos e colocamos isso na conta de Deus? Deixamos de ir na casa de Deus, não quero estar mais na igreja, o pessoal da igreja é fingido. Você está vindo na igreja porque você está comunicando simplesmente com as pessoas, você está indo por causa das pessoas ou você está indo ali por causa de Deus? Então, nós precisamos vigiar em todo o tempo, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, sobre aquilo que a gente está fazendo. Por que a gente faz tudo isso? Por que a gente está aqui? Por que a gente busca trabalhar para Deus? Por que a gente tenta estar na obra de Deus e tenta aprender mais de Deus? É para Deus, deveria ser, em todo o tempo. Porque é só Ele que vai retribuir. O homem é falho, a gente acabou de ler aqui, todos os homens são falhos. Pode acontecer de um irmão, em algum momento, ter uma discórdia com você, independente se faz sentido ou não faz sentido, mas pode acontecer. E cabe a nós, como cristãos, verdadeiramente saber lidar com aquilo ali, pedir para Deus entrar com providência, fazer com que aquilo ali não abale, para fazer que aquilo ali não seja uma brecha para que a gente se desvie novamente dos caminhos de Deus. Essa é a luta do cristão. Estado do pecado. Nós vamos falar de 4 situações aqui sobre o estado que o pecado nos coloca. Estado de condenação, que nós podemos aprender com o pecado sobre a nossa vida. Ele traz condenação sobre nós. A condenação faz com que é a relação entre o pecador e o Deus juiz, que julga tudo. Então, nós somos condenados perante Deus. Ezequiel 18:20 fala: a alma que pecar
essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Esse versículo aqui, ele até ajuda a gente a entender uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, existe maldição hereditária? Aqui está falando que não, cada um vai pagar pelos seus atos, nenhum filho vai pagar por aquilo que o pai fez. Então, como cristãos, não sejamos inocentes a achar que determinadas coisas acontecem na nossa vida, porque algum parente, algum antepassado fez alguma coisa errada. Isso, não vamos pagar pelo preço por aquilo que ele fez. O que está acontecendo sobre a nossa vida é um relacionamento nosso com Deus, pode ser por falhas nossas e puramente nossas, pode ser pela vontade de Deus. E coisas que talvez a gente nunca vai compreender, mas porque Deus pode nos usar, e que assim seja, né? Que a gente aceite ser realmente instrumento na mão de Deus, para que Ele nos use na obra dEle, mas a gente tem que entender que isso tem consequências nessa decisão, porque Deus pode deixar a gente passar por uma tribulação, que depois Ele restaura a nossa vida, mas talvez até por conta da vida de um outro irmão. Então, que a gente não questione aquilo que acontece sobre a nossa vida, que a gente simplesmente aceite e busque a Deus em todo o tempo, porque Ele cuida de toda a situação sobre a nossa vida. Nós somos condenados, nós somos contaminados. O pecado nos leva ao estado de contaminados. É uma relação do pecador com Deus Santo. É aquilo que eu comentei agora há pouco. Nós somos pessoas contaminadas, a criação contaminada. O Deus é aquele Deus santo e perfeito. É aquele que nós não podemos nem chegar diante dele, porque o nosso pecado, a nossa falha, ainda não foi totalmente restaurado, a gente não pode estar diante dele. Isso não quer dizer que a gente não tem relacionamento com Deus, irmãos. Eu estou falando aqui a questão de estar na presença diretamente de Deus, frente a frente. Tanto é que eu comentei da questão de estar na fenda da rocha para a presença de Deus passar. Tem um versículo também de Isaías, eu acho que está até um pouco mais adiante, que tem um outro tema, que ele fala sobre isso. Os meus olhos viram, e ele, na hora, ele fica com receio de poder ser destruído, porque ele está diante da presença de Deus. Pelo menos ele tinha reconhecimento e entendimento do poder da presença de Deus, que nós também tenhamos. Então, nós temos a condenação, nós temos a contaminação, nós temos a depravação. E vocês já devem ter ouvido, e vão ouvir outras vezes mais, o estado de depravação total. O que é isso? Que depravação é essa? Talvez depravação pode ser uma palavra que, hoje em dia, na conotação mais comum, a gente pensa em alguma conotação de cunho sexual, né? Coisas depravadas. Mas não é esse o ponto da palavra de Deus. Quando ela fala de depravação, é sobre estar moralmente degradado, é corrupto, é perverso, é nesse aspecto. Nós, por conta do pecado, por conta da falha, por conta de todos nós sermos pecadores, isso traz esse estado de depravação. Moral e espiritualmente, o caráter do homem estampa a imagem de Satanás e não a imagem de Deus. Então vamos lá, palavras do próprio Jesus, em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Esse é o estado natural do homem, porque a partir do momento que nós quebramos o relacionamento com Deus, nós passamos a ter uma relação direta com o diabo, porque é tudo aquilo que é mal, a essência do mal. Então, a ausência de Deus é o que traz o mal, de fato. A partir do momento que nós nos ausentamos da presença de Deus e quebramos aquele vínculo da perfeição do passado, nós entramos nesse estado de depravação total. Atos 13, 10. Ó filhos do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do pecado. Então, por que depravação total? Porque a nossa origem parou de ser a ligação direta com Deus. A gente está muito mais ligado ao diabo. E essa restauração que nós temos, só através do Filho de Deus, que vem para destruir as obras e destruir as obras do diabo e restaurar aquela relação que existia entre o homem e Deus, entre a perfeição com Deus. Por isso, o estado de depravação. E o último ponto, o pecado também nos traz o estado de incapacidade. O pecado nos leva à relação entre o pecador e o Deus legislador, a lei dele. Romanos 8, versículos 7 a 8. Por isso, o pendor, continuando aquele versículo que a gente tinha lido lá atrás. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus. Por isso, a inclinação, que eu tinha dito, da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo pode estar. E o versículo 8 completa falando, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui o que o texto nos ensina é que nós somos incapazes, o pecado é que trouxe a incapacidade do homem de cumprir tudo aquilo que Deus determina, de cumprir tudo aquilo que é perfeito. Eu pergunto para vocês, os 10 mandamentos, a lei, né? A lei mosaica, tudo aquilo que Deus colocou lá no passado para o seu povo e deixou os 10 mandamentos para nós, aquilo ali simplesmente é uma orientação, é uma ordenança, vocês deveriam ser assim. Não é só isso, irmãos, a lei ela veio para poder abrir os nossos olhos para entender que nós não temos a capacidade de cumprir aquilo ali. Os 10 mandamentos, quando a gente resume em 10 mandamentos, a gente não tem capacidade de cumprir aquilo ali o tempo todo. E o que Deus está deixando muito claro é exatamente isso. A perfeição alcançaria, e ali ele resumiu em 10 mandamentos, né? Eu consegui até numerar, mas quando a gente fala na perfeição, a gente está falando de tudo aquilo que é bom, fazer somente o que é perfeito e agradável a Deus. E nós não temos a capacidade de cumprir nem mesmo 10 ordenanças de Deus. E não somente isso. Uma vez eu vi uma pregação do pastor Hernandes, onde ele tentou assim mostrar o quão incapazes nós somos de poder cumprir aquilo que Deus faz. Ele fez a seguinte reflexão, ele falou, pega os 10 mandamentos, alguns ali são bem claros, não matarás, então assim, existem pessoas que não mataram, pessoas que nunca vão matar, não adulterarás, não roubarás, tem alguns ali que é possível um homem não cumprir aqueles mandamentos, né? Deixar de fazer aquelas coisas erradas. Mas aí a gente chega na questão do pensamento. Existem pecados que são feitos pelo simples ato de pensar, idealizar. O próprio Jesus, ele fala do adultério. Ele fala quando a gente olha com olhos impuros para outra pessoa, a gente já adulterou. Então, assim, não é consumar o ato em si, mas só o pensamento tendencioso ao mal, você já está pecando. É isso que Deus deixa claro. Então, o pastor Hernandes ele fez a seguinte reflexão. Ele falou, vamos supor que você é uma pessoa muito santa, muito perfeita, e que dentro de todos os pensamentos, eu lembro que ele falou o número de quantos pensamentos, a estatística que tem de quantos pensamentos passam pela cabeça da pessoa durante um dia. É um número muito alto, eu nem lembro quanto que era. Ele falou assim, mas vamos lá, vamos pensar que um único pensamento, de todos aqueles milhões de pensamentos que passam pela sua cabeça, você conseguiu ser perfeito em todos, exceto em um, né? Durante o dia. Então, vamos pensar uma pessoa muito perfeita, hein? Porque quantos pensamentos não passam pela nossa cabeça durante o dia que são pecados de fato? A gente pensa mal contra outra pessoa, a gente julga alguma pessoa, a gente questiona algum ponto. Mas ele falou, vamos pensar uma pessoa muito perfeita. Ele cometeu só um pecado, um pecadinho, durante o dia inteiro, em pensamento, hein? Foi nem em ato. Aí ele falou assim, agora durante um ano inteiro, então já deu 365 vezes que ele cometeu algum pecado. Aí ele até fez a conta falando da idade dele. Ele falou, agora pega a sua idade e faz um cálculo. Quantos anos de vida você tem? Não vou nem
pegar o quebrado, hein? Mas vamos pegar uma idade redonda, multiplica por 365. Olha a quantidade de pecados que a gente comete ao longo de toda a nossa vida. E aí a gente pergunta, quando a gente vê uma pessoa sendo condenada, um julgamento de alguém que tem lá atribuído a eles, 20, ele está sendo condenado por 20 crimes cometidos. Já é um absurdo, esse cara aí vai tomar uma sentença muito alta. Agora vira para o homem e olha para a nossa vida, quanto tempo de vida a gente teve, quantos pecados a gente não cometeu. Então, a quantidade, o volume de pecado que nós temos, se a gente for olhar para a nossa justiça humana, né? São milhares, talvez milhões de pecados cometidos. A gente tem capacidade de poder estar diante de Deus e falar assim, não, mas eu quase fui perfeito, deixa eu entrar no céu. Aí ele falou assim, só que com isso, o pastor Hernandes falou assim, eu quero que vocês pensem o seguinte, com isso é o suficiente para vocês entenderem que ninguém tem capacidade de poder entrar diante da presença de Deus novamente, restaurar aquilo que Deus deu lá no passado e nós quebramos, por causa disso. Ele falou, só que eu tenho uma notícia ainda pior para você, porque a gente deu o exemplo de uma pessoa que pecou uma vez só por dia, né? A palavra nos ensina que um único pecado, uma única desobediência, um único erro mediante aquilo que Deus nos ordenou, já é o suficiente para que a gente não esteja na presença dele. Então, irmãos, isso é para que a gente entenda que ninguém tem a capacidade de poder ter perdão. Ninguém é um justo. Quando a palavra fala não há um justo sequer, é exatamente isso. Não há um justo sequer. Não tem como a gente falar que existe alguma pessoa que tem direito a algo. Se temos algo é porque Deus nos concedeu por pura vontade, porque não tem merecimento em nós. Não tem como a gente exigir alguma coisa de Deus. Ele dá porque Ele quis dar, porque Ele é bom o suficiente para dar. Porque merecimento a gente não vai ter. E com isso eu quero que a gente também reflita um outro assunto. É pelas nossas obras que de fato a gente alcança a salvação, porque essa é uma discussão teológica que muitas vezes é feita nas igrejas. Tem muita gente que acha que as obras, a gente tem que mudar as nossas obras, os nossos atos, eles têm que levar uma vida de santidade. O entendimento presbiteriano é que os atos vão mudar porque Deus concedeu algo de melhor para nós, porque nós estamos mudando. Por isso, com isso, a gente tem frutos bons. É consequência, não é os frutos que vão fazer com que a gente tenha direito a alguma coisa, porque por nós mesmos, a gente acabou de falar, nós não teríamos direito. É pela vontade de Deus. É simplesmente pela pura vontade de Deus. Os efeitos do pecado. Vamos já indo para o final do nosso estudo. O pecado afetou o nosso relacionamento com Deus, o pecado afetou o nosso relacionamento com o nosso irmão, colocando inimizade, os nossos relacionamentos são difíceis, são instáveis, é justamente pelo pecado. Eu acabei de dar exemplos aqui. E o pecado afetou o relacionamento do homem com ele mesmo. O orgulho é um fator determinante. Eu estou pegando o orgulho como exemplo. Como que o pecado afeta a mim mesmo, o meu pecado? Porque agora a gente tem alguns sentimentos egoístas, a gente tem o orgulho próprio, a gente tem diversas insensatez moral e espiritual que a gente tem, para conosco mesmo. Então o pecado contaminou tudo. No relacionamento, eu até tinha colocado como exemplo aqui, a inimizade entre o relacionamento das pessoas. Um dos pontos mais claros sobre o pecado, sobre algo errado, é a transferência de culpa. É muito comum, eu não vou nem falar de adulto, vamos falar de criança. É muito comum, juntou as crianças, alguém fez alguma coisa errada, na hora que você pergunta quem que fez, ao invés de alguém falar, não fui eu, a criança fala, foi o fulano. Atribui a culpa. É sempre atribuição de culpa. E a gente tem um exemplo até do que aconteceu ali no Éden. Na hora que Deus confrontou o Adão sobre o que ele tinha feito, qual foi a resposta dele? A mulher que me destes por esposa é que fez isso. Ele jogou a culpa na Eva. Ele tirou aquela culpa dele, porque ele também tinha comido. Mas ele jogou a culpa na Eva. E detalhe, ele não jogou culpa só na Eva. A mulher que me destes por esposa, ele está jogando a culpa em Deus também. Se eu não tivesse talvez me dado essa mulher, não teria acontecido isso.
Então, assim, é natural do ser humano. O pecado, ele muda todo o relacionamento, tudo. A gente tenta fugir disso, a gente tenta olhar para o nosso orgulho, para a nossa própria natureza pecaminosa. A gente tenta se defender, em vez de reconhecer e realmente se humilhar diante disso. Uma coisa importante no nosso estudo de hoje, a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio se perdeu na queda. Nós estudamos o que foi a queda, que foi o ato que aconteceu, um momento que quebrou essa relação. O livre-arbítrio, que é uma palavra que é muito utilizada e utilizada de maneira errada, ele se perdeu lá. O que nós temos hoje em dia, nós temos, teólogos falam como livre agência, é o termo que é utilizado. Você faz escolha, sim, você toma algumas decisões, só que o termo livre-arbítrio é mal utilizado, porque ele é utilizado para esse tipo de coisa, para decisões que a gente tomar, eu posso escolher fazer isso ou fazer aquilo. Sim, o livre-arbítrio não é isso. O livre-arbítrio é a possibilidade de você mudar o estado natural. Quem pôde fazer isso? Somente Adão e Eva, porque eles estavam no estado de perfeição e eles podiam escolher entre manter aquele estado de perfeição ou então mudar a natureza dele para uma natureza pecaminosa. E eles escolheram isso. Então, ali, eles usaram do livre-arbítrio para sair daquele estado de perfeição para um estado de depravação. A partir daí, acabou o livre-arbítrio. Porque nós, como depravados que somos, conforme a gente entendeu aqui, a gente não tem como mais se livrar do peso disso, para voltar a ser um homem perfeito quanto aquilo que Deus criou lá no Éden. Esse seria o livre-arbítrio, a gente voltar àquele estado natural. Nós não temos essa capacidade. Então, quando vocês ouvirem o termo livre-arbítrio, que às vezes é muito mal entendido, eu tenho livre-arbítrio para poder decidir o que eu vou fazer. Isso daí é a livre agência, não é isso daqui, você não muda o seu estado natural. E lembrando, quando a gente fala assim, eu posso escolher entre fazer o que é certo e errado, a gente acabou de entender aqui que, se formos por nós mesmos, a gente nunca vai escolher fazer o certo. Se a gente escolhe fazer alguma coisa certa, é porque o Espírito Santo nos conduz. Então, até nisso, a gente não tem a capacidade de escolher coisas certas. Se nós, por nós mesmos, sem a direção de Deus, a gente escolhia sempre fazer o caminho errado, aquilo que não é justo perante Deus. Se o homem for deixado para si mesmo, sempre escolherá pecar. Romanos 3, de 9 a 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aqui entendam, que tanto judeus como gregos, ele está falando de todos. Ele está falando de nações, de pessoas diferentes. Então, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus, por nós mesmos nós buscaríamos. Se nós buscamos a Deus, a gente tem que lembrar que isso é obra do Espírito Santo sobre nós, até de maneira inconsciente. Antes mesmo da gente entender sobre Bíblia, sobre Deus, sobre alguma coisa, se a gente andou nessa direção um dia para poder entender e aprender mais sobre Deus, entrou dentro da igreja, tudo isso foi pelo Espírito Santo. É a própria palavra nos falando. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso aqui deve estar falando de alguém muito ruim. Algum dos piores pecadores, não tem nem pecador, né? Pior bandido que existe. Não, isso aqui está falando da gente. Isso aqui é a natureza do homem. Gálatas nos ensina em 5, 16 a 21. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, a vontade da carne, né? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por nós mesmos, essa lista gigante de coisas erradas aqui, por nós mesmos, isso aí tudo estaria imputado sobre nós. É isso que aconteceria se não é o Espírito Santo nos guiando. Em vista disso, a pergunta é: nossa vontade é realmente livre? E a resposta simples e direta é que a nossa vontade é livre, mas nós mesmos não somos. Nós sempre somos presos pelo pecado. A nossa vontade pode até ser livre, mas nós não somos. A vontade é livre no sentido que temos a capacidade de fazer aquilo que queremos, no campo das ações morais. Mas nós mesmos, como os descendentes de Adão, somos escravos do pecado. Jesus nos disse: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, só reforçando o tema do nosso estudo de hoje, que é sobre o pecado, nós todos, posso dizer éramos, porque os irmãos que aqui estão, agora estão em um processo perante Deus, um processo da própria escolha de Deus, um processo da restauração por misericórdia dele. Mas o nosso ser humano, por si só e sozinho, ele tem toda a tendência de fazer aquilo que é temeroso aos olhos de Deus. Consequências do pecado: a separação do corpo e da alma, maldições, sofrimentos, enfermidades, morte física, punição eterna. Nós podemos deduzir de tudo isso que a gente leu aqui e estudou, que até a separação entre corpo e alma, porque quando Deus nos criou lá no Éden, Ele criou o homem com um corpo feito através do pó. Aquele homem, como eu disse no começo da nossa aula, é um homem criado para poder viver eternamente junto com Deus. A criação dele era eterna e perpétua. E o homem quebrou isso. E Deus falou: você voltará ao pó. Então, isso quebrou inclusive uma coisa que Deus tinha feito lá no passado, que era o corpo, e aí Ele soprou na narina do homem e fez um ser vivente, um homem com corpo e alma. A partir do momento que o nosso corpo agora morre, nosso corpo um dia vai chegar ao fim de fato, Ele separou até isso que Deus tinha criado lá. Então, agora nós compreendemos que o pecado e as suas consequências, e podemos concluir que, primeiro ponto, que o mal, as trevas, tudo que é de ruim, pode ser entendido como uma pura ausência de Deus, que é a perfeição. Então, quando a gente pergunta, o mal foi criado também por Deus? Na realidade, o mal é a ausência de Deus. Aonde Deus não está, aonde Deus não estiver colocando a sua mão, ali o mal prevalece. É a ausência, é tudo aquilo que faz contra a vontade de Deus. Então, o mal foi criado por Deus? Na realidade, o mal não é uma criação. O mal é a ausência de Deus. É uma consequência direta daquilo que é fora de Deus. Quando se fala da condenação eterna, quando se fala do como que vai ser o inferno, que é um mar de fogo, que é sofrimento eterno, muitos filmes, muitas histórias ficam idealizando como que pode ser aquele lugar, né? A gente tem uma ideia, principalmente por causa de filmes, talvez, que a gente vê. Mas o que é realmente? É a ausência de Deus, porque Deus não estará naquele lugar. O que Deus está falando é que Ele vai viver com aquela criação, com aqueles escolhidos dEle, na eternidade, naquilo que Ele separou, na Jerusalém celestial. E fora daquilo ali que Ele está criando, é a ausência de Deus. Então, de tudo que a gente ouviu aqui, leu, as piores coisas podem acontecer nesse lugar. Então, como é o inferno? É só a gente pensar que Deus não vai estar lá. E tudo vai acontecer por si só, conforme a vontade do homem. Que a gente aprendeu também que
quando a vontade é própria só do homem, só existem consequências más. Então, com certeza, é um lugar que ninguém quer entender de fato como que vai ser. Que a gente esteja na glória do Senhor, naquilo que Ele separou. Então, e que Deus planejou e executou a salvação, o plano de salvação, para resgatar e nos renovar, para levar de volta aquilo que Ele criou. Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade nos estudos, vendo justamente como que a gente sai disso, porque hoje eu dei a notícia ruim. O que a gente escolheu, como que a gente caiu, como que a gente se perdeu nesse caminho todo, e as consequências de que tem tudo isso. E as próximas aulas ela vai justamente mostrar o como Deus, na sua misericórdia, sem merecimento algum nosso, Ele quis, por vontade própria, nos tirar disso. Ele quis manter aquela criação original lá dele, Ele quis restaurar, em parte, aquilo que Ele teve lá no passado. E aí Ele teve que fazer todo um plano, porque não foi simplesmente para cumprir a justiça de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Ele estabeleceu leis, e Ele apresentou essas leis para nós durante o período bíblico, e hoje nós temos registrado na Bíblia. Então, para que tudo se cumprisse, a própria lei de Deus teve que ser cumprida. As promessas que haviam acontecido, que o Salvador viria, o que aconteceria com o Salvador, o que ele deveria passar, os profetas detalhavam exatamente o que ia acontecer com aquele que iria salvar o mundo e restaurar. E quando Jesus veio, de fato, ele teve que cumprir tudo aquilo, e ele teve que morrer. Deus falou que o preço do pecado era a morte, e de fato, nós sabemos que isso vai acontecer. Só que a morte espiritual, Jesus Cristo pagou um preço muito caro para que ela não venha sobre a vida daqueles que Ele resgatou de fato. Jesus Cristo pagou o preço dessa morte espiritual. O nosso corpo físico, esse corpo que a gente tem hoje, que é um corpo falho, é um corpo que tem dores, esse corpo passará, ele voltará ao pó. E nós receberemos um corpo novo, dado por Deus, para que a gente possa viver na eternidade com Ele. Mas essa morte espiritual que a gente hoje quebrou a relação com Deus, vai ser restaurada, está sendo restaurada, está em processo na nossa vida. Deus nos abriu o acesso novamente, porque Cristo fez isso por nós. E nós poderemos ter o privilégio de estar de novo nisso, restaurado com Ele lá. A nossa caminhada cristã vai fazer com que a gente colha desses frutos que Deus deu sobre a vida de cada um de nós, salvos através da graça dele, escolhidos por Ele. Amém? É difícil, talvez, compreender tudo isso, irmãos. Por que tinha que ser assim? Por que aconteceu desse jeito? Por que Deus não interviu? Porque Deus é todo poderoso. Deus não poderia ter escrito uma história diferente, que não houvesse o pecado do homem? Deus tem o poder para ter feito tudo isso. Mas era necessário que se cumprisse, conforme a vontade dEle. Talvez um dia a gente tenha o privilégio de entender de Deus. Talvez um dia a gente nem tenha mais essa vontade de saber, porque a gente vai viver em glória com Deus, e a felicidade é tão grande que a gente nem tenha mais necessidade de entender por que se passou por isso. Talvez a gente entenda de maneira automática quando a gente estiver diante de Deus. Eu não sei. A gente é limitado aqui. A gente nunca vai compreender exatamente. A gente não sabe por que Deus traçou o plano desse jeito, mas uma coisa a gente pode ter certeza. Essa era a vontade de Deus. Tudo isso que acontece é conforme os planos e decretos dele. Nada foge ao controle de Deus. As dificuldades, o sofrimento que a gente passa no nosso dia a dia, está debaixo da vontade de Deus. Deus está conosco, Deus está vendo, Deus está ouvindo a nossa vida, Deus está diante de nós. Lembrem-se, tudo que a gente passa está debaixo da vontade de Deus. E tudo o que Ele determinou vai se cumprir. Por isso que a gente não tem que morrer por angústia, por aflição, por desespero. Tudo isso vai passar. Assim, a gente vai ter dificuldades na nossa vida. Mas essa ansiedade que a gente tem que realmente lembrar em todo o tempo. Deus está conosco. O que está acontecendo é por vontade dEle. Os meus atos não vão mudar os planos que Ele teve. Os meus atos talvez vão mudar aquilo que acontece na minha vida, que eu ainda não sei, mas para Deus não vai ser pego de surpresa. Ele sabe cada coisa que vai acontecer durante a nossa vida. E glória a Deus por isso.
Hoje a gente pode refletir sobre o pecado e as escolhas que nós fizemos, a rebeldia que nós tivemos. Mas a gente tem que se concentrar naquilo que Cristo fez de fato por nós e deixar todo esse estado de pecado para trás. Amém? Vamos orar? Deus Pai Santo e bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti, pela oportunidade, ó Deus, de aprender através da Tua palavra, através de estudos, aquilo que de fato faz parte da nossa vida, que nós não temos escapatória, ó Deus, que nós não podemos, ó Pai, falar que isso daí não é nosso, isso daí não pertence a nós, mas pelo contrário, nós fazemos parte disso, e o que o Senhor está fazendo conosco é abrindo os nossos olhos, para que possamos entender realmente qual o estado que nós estávamos, e aquilo que o Senhor tem feito, para que cada vez mais a gente dê valor realmente na Tua obra, Senhor, e naquilo que Cristo fez por nós. Obrigado, Senhor, por Cristo. Obrigado pela morte na cruz, por mais dolorosa que tenha sido, Senhor, mas aquilo ali cumpriu e nos deu novamente o privilégio de estarmos diante da Tua vontade. Louvado seja a Tua obra, louvado seja Jesus por tudo isso. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, diante da Tua caminhada, daquilo que o Senhor tem colocado diante da nossa vida, naquilo que o Senhor traçou para a vida de cada um de nós aqui, Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente, ó Pai, lembrem em todo o tempo, diante das adversidades, no momento de tristeza, no momento de alegria também, que tudo que passamos, que tudo que temos em nossa vida, é somente e unicamente por vontade do Senhor, que o Senhor nos dá de pura graça, porque nós não temos merecimento algum. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos erros e nos ajuda nessa caminhada. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, Senhor, cuida de cada um de nós, fica conosco em todo o tempo, confiamos em Ti e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Cristo Jesus, e Te pedimos, guarda-nos no restante desse dia, Senhor, e nos prepara novamente para mais à noite estarmos aqui na Tua casa, podendo exaltar, podendo louvar o Teu santo nome. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.